Fala galera, seja muito bem-vindo aqui ao canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Hairpin NAT, tá? Eu tenho certeza que a maioria de vocês aí nunca ouviu falar do Hairpin NAT, mas provavelmente a maioria de vocês aí já precisou utilizar esse recurso e simplesmente não soube como resolver o problema porque não conhecia o Hairpin NAT, beleza? Então eu vou te explicar aí o que seria o Hairpin NAT e como você aplica ele aí a um cenário de produção, beleza? Mas antes de mais nada, para quem é novo aqui no canal, meu nome é Guilherme Ramires, sou instrutor oficial Microtik há mais de 15 anos, beleza? Então seja bem-vindo, fique à vontade aí e vamos pro vídeo então do Hairpin Nat. Vamos lá. Bom, primeiro vamos explicar aqui o que seria, né, o Hairpin Nat. O Hairpin Nat, ele basicamente é um NAT reverso ou um loopback NAT, tá? E ele vai servir para cenários como esse aqui, onde você tem um NAT redirecionando um fluxo, né, que viria aqui da internet, tá? Um fluxo que viria aqui da internet, chegaria aqui nesse router que é o router NAT, e ele seria redirecionado para um servidor local. Então, é um redirecionamento, né, de rota que você tem ali através de um destination NAT, né, de uma regra de destinat. E aí o que acontece num cenário como esse é que a gente vai ter aqui, ó, o IP de destino como sendo o IP público do roteador, tá? E o IP de origem, né, que o source, sendo o IP da internet, tá? Então, quando esse router NAT aqui, ele faz essa tradução, né? Ele armazena o IP de origem, o IP de internet e faz o redirecionamento, né, ali para o destino. Isso fica registrado na contract e quando a requisição volta, ele vai lá na contract, pega aquele IP de origem, né, para devolver. E nesse caso aqui, tudo vai funcionar perfeitamente. Por quê? Porque esse IP de origem aqui, de quem originou o fluxo, é um IP que não é um IP do roteador ali, né, e não é um IP da rede local, ok? Então, o processo vai funcionar, vocês já devem ter utilizado isso milhares de vezes, beleza? Qual que é o problema? O problema é quando você está aqui agora, ó, na rede local, e aí você precisa fazer esse acesso utilizando o mesmo IP público, né? Ou seja, imagina que é o cliente que está ali acostumado já a utilizar aquele IP para o redirecionamento, né? Ele já tem gravado isso dali no navegador dele, enfim, no telnet dele, na aplicação dele, já está salvo lá, e aí ele simplesmente vai querer utilizar. Então o que vai acontecer? Na hora que ele fizer essa requisição aqui para o router, ela vai ser armazenada com IP de origem de LAN, ou seja, era uma comunicação para ocorrer via tabela ARP ou via tabela local, sem tradução. Então o que acontece? Quando o router ele tenta fazer essa tradução aqui, ele vai armazenar esse IP aqui como sendo o IP de origem, né? E o IP de destino aqui, o IP público, que é o IP do próprio roteador. Então, nesse caso ali, o router literalmente vai ficar confuso. E ali, se você for observar a contract, você vai ver que aquela conexão vai entrar em timeout depois do timeout padrão de flag sim, que é 10 segundos. E aí, essa comunicação não é estabelecida, ok? Então, para solucionar isso, a gente vai utilizar o Hairpin NAT. E o Hairpin NAT, o que é que ele vai fazer? É literalmente ali uma tradução daquela tradução que não deveria ocorrer, fazendo com que agora as requisições ocorram sempre com os IPs de LAN. Então é um NAT do NAT, literalmente, que vai corrigir isso daí no final. Beleza? Então, vamos aqui agora para as configurações para ver como é que faz isso aqui no Microtik. Vamos lá. Então, olha só, aqui a gente já tem o nosso cenário pronto, né? Aquele que eu mostrei para vocês agora há pouco aqui no tablet, tá? E, basicamente, aqui no router NAT, ele, nesse momento, ele não tem nenhuma configuração além do NAT Masquerade ali para a internet, ok? Então, nesse momento é um cenário padrão, onde a gente ainda não criou nenhuma regra de redirecionamento, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o PC, tá? E fazer o acesso aqui à internet, normal, tudo bacaninha funcionando, tá certo? Vamos lá. Vou criar agora uma regra de destinat para já testar aqui o RapNat. Aí presta atenção. Eu vou fazer uma regra aqui simples, que é uma regra basicamente para utilizar o Telnet, que é uma ferramenta mais fácil aqui da gente visualmente ver as coisas acontecendo, tá? Mas isso vai valer para qualquer serviço, beleza? Então olha só, aqui é um destinat, aqui por enquanto é um redirecionamento normal, tá? O IP público aqui dessa router aqui, ó, tá até aqui no diagrama, né? É esse aqui, 187.150.100.1,
tá? Então, olha lá, 87.150.100.1. Protocolo TCP, porta destino, eu vou colocar aqui, ó, 8023, tá? Para redirecionar um telnet para aquele servidor ali. Usar aqui um destinat 10.1.1.100 na porta 23, ok? Bom, esse é o IP também aqui do servidor, tá aqui, né? 10.1.1.100, ok? Beleza. Então vamos lá. Aquele servidor ali, web, ele tem um telnet ali junto, né? Tem bastante serviço Linux padrão. É por isso que eu optei ali por fazer o uso do telnet. Na verdade, é um microtikzinho, né? Que eu coloquei ali para emular, tá? Só para facilitar aqui o entendimento. Então vamos lá. Ó. A partir aqui do meu computador, esse computador que eu estou usando aqui na simulação agora, ele está aqui na internet. Ele está conectado aqui na internet. Então, se eu tentar aqui acessar aquele servidor web lá, né? Admin 187.150.100.1. Então ele vai bater lá, ó. Eu vou colocar aqui a senha. E eu acessei o router NAT, né? Não, faltou botar a porta, né? 8023. Aí, ó. Caí lá no web server, beleza? Então, utilizando ali o redirecionamento, eu pela internet eu consegui chegar lá no web server normal, beleza? Agora, vamos tentar fazer a mesma coisa a partir do PC, né? Esse PC aqui, ele está na rede local. Então, se ele tentar aqui um telnet 187.150.100.1 port 8023, ele não vai conseguir acessar, tá? E se eu abrir aqui o router NAT em tempo, ó, e vir aqui em connections, ó, 10 segundos aqui, ó, essa conexão ela vai sair, tá? Exatamente pelo que eu expliquei para vocês agora há pouco no tablet, né? O router ele fica sem entender o que ele precisa fazer, né? Então, ó, ela vai tentar aqui dar uma segunda tentativa, entrar no timeout e vai cair, ok? Então, para solucionar isso, é simples, é uma regrinha de NAT adicional que você vai ter que colocar ali, que é o hairpin NAT, e também é muito fácil de construir essa regra, tá? Você vai entender aqui como é que ela funciona e aí você nunca vai precisar decorar, ok? Então vamos lá, ó. A regra é uma regra de source NAT, ok? Porque a gente vai desfazer ali uma tradução que não deveria ocorrer, né? Então a gente vai reescrever o cabeçalho do pacote ali na origem, tá? Com a seguinte source address, é a sua rede LAN, tá? Então, lembre-se de aqui, source address é a sua rede LAN, ou seja, quem estiver ali atrás da sua rede LAN, né? Não importa qual é a faixa ali que for tentar acessar. Se for um cliente fixo, você pode colocar o IP do cliente que está ali na LAN, né? Mas, se for ali a partir de uma range, coloca a range da sua LAN. Qual que é o destino? O destino é exatamente o serviço que será acessado pelo redirecionamento. Então, aqui no caso é o 10.1.1.100, ok? E aqui, se você tiver outros serviços que vão precisar de outros redirecionamentos, essa regra aqui ela já funciona. Se você quiser fazer especificamente para o serviço de telnet, para o serviço web, aí você pode incrementar aqui o restante das entradas, né? Colocando ali protocolo, porta, enfim, tá? E aqui a gente vem com o Masquerade, beleza? Masquerade, então a gente vem aqui com hairpin NAT, tá? O hairpin NAT. Tá feita aí a regra do hairpin NAT. Agora vamos tentar acessar aqui, ó, mais uma vez, né? Ele não conseguiu. Vamos tentar novamente. E aí, ó, de cara já bateu ali e funcionou, né? Olha lá. Web server acessado com sucesso. Beleza? Regrinha simples que resolve o teu problema aí. Seguramente você já passou por esse problema e a solução é o hairpin NAT. Tá? Uma regrinha simples aí de ser implementada e resolver esse seu problema aí que seguramente você já passou. Fechado? Bom, então é isso aí. Se você curtiu o vídeo, pessoal, ó, se inscreve aqui no canal, dá uma força aí pra gente. E se você é novo aqui, você, além de se inscrever aqui no canal, escaneia aqui o QR Code, tá? Para entrar no nosso grupo do WhatsApp e você vai concorrer a 10 treinamentos grátis desse aqui, ó. Treinamento básico de microtik, beleza? Serão os 200 primeiros inscritos aqui do canal. Então, na verdade, são 20, perdão.
tá? São 20 vagas que eu vou sortear para os 200 inscritos, né? Até o dia 25 de maio, ok? Então a sua chance aí é de 10%, né? É um sorteio muito top aí para você participar, tá? Você ganhando, você pode usar, né, o treinamento para você ou presentear quem você quiser, beleza? Então valeu aí, até o próximo vídeo. Fui!